Bom pessoal, neste vídeo nós vamos falar aí da cortina de luz da Banner ou da barreira de segurança. É uma barreira bastante utilizada aí por fabricantes de máquina. Aí as injetoras REP usa a barreira da Banner. Então é mais para nós conhecermos com relação aí a manutenção, a substituição de cabos aí desse tipo de barreira. Lembrando que outros fabricantes também de barreira, eles fabricam também a cortina de luz com conector M12, 8 pinos também. Então, nós vamos detalhar algumas coisas aí neste vídeo, só para nós entendermos aí alguns detalhes. Nós vamos aí ao esquema elétrico da barreira. Então, nós temos aqui o modelo de barreira, conector M12 e 8 pinos. Então, o conector M12, nós vemos aqui que tem 8 pinos. Então, nós vamos falar da barreira, nós vamos falar também do cabo. Nós não vamos detalhar esse esquema elétrico com relação à barreira, porque nós vamos focar mais nesse vídeo na questão da manutenção, na substituição do cabo, porque a máquina vem nova, barreira nova, o cabo também é novo, porém com o passar dos anos esse cabo aí ele vai precisar de substituição, porque ele vai ficando ressecado e fica quebradiço, principalmente no pé do conector aí. Ele começa a sair aí a sua isolação. Isso pode gerar alguns maus contatos aí e a barreira não funcionar perfeitamente. Então, no caso, precisa de uma substituição. Mas nós vamos ver que, por exemplo, isso aqui é o esquema elétrico da cortina de luz. Lembrando que é importante o técnico ele consultar o esquema elétrico da máquina para fazer a substituição, porque no esquema elétrico da máquina, o fabricante da máquina também ele coloca exatamente como está aqui. Ele está mostrando o pino, está falando qual é a cor do cabo com relação àquele pino. Então facilita bastante na hora da substituição. Porém, muitos fabricantes, aqui está escrito em inglês, porém muitos fabricantes ele coloca a sigla em inglês. Ele não coloca, por exemplo, a cor. Aqui é marrom. Repare que aqui eu baixei uma designação de cores da Fênix. Eu achei muito interessante isso aqui. É interessante o técnico ele ter aí, se ele não conhece muitas siglas ou muitas cores aí em inglês. E lá é o marrom. Então, no esquema elétrico da máquina, vai estar escrito lá BN, ao invés de marrom. Eu baixei isso aqui na internet, eu achei muito interessante. Aqui já está escrito em português. E porque tem algumas cores aqui que não são comuns. Como, por exemplo, RS, que seria rosa. BE, que seria bege, ou OL, que seria oliva. Então essas cores não são muito comuns aí nesses cabos multivia de conector injetado aí. Mas é importante nós conhecermos. E repare que para uma barreira ela acender pelo menos o LED, nós não vamos detalhar o esquema elétrico, mas nós vamos falar apenas do pino com relação à cor do fio. Mas ela precisa ter no mínimo a alimentação 24 volts. Por exemplo, aqui ela está dizendo que o pino 1 é o marrom e a alimentação 24 volts. E ele está dizendo aqui que o pino 6 é o azul e é a alimentação 0 volts. Então, para essa barreira acender pelo menos o LED aí, precisa ela ter alimentação nesse pino. Então, o pino 1 está dizendo que é o marrom. O pino 7 está dizendo que é o verde com amarelo, ou seja, o fio é verde, mas ele tem uma faixa amarela. O 6 está dizendo que é o azul, o 7 o preto, ou seja, o 5 o preto, o 4 o branco, 8 violeta, o 3 laranja e o 2 laranja com preto.
Então, é dessa forma aí que está descrevendo. E no esquema elétrico da máquina, também ele vai descrever dessa forma aí. O esquema elétrico da máquina, aí do fabricante da máquina, ele descreve também tudo detalhado, certinho. Mas é importante nós conhecermos o pino com relação à cor. Nós vamos pegar aqui um cabo, por exemplo, a barreira da banner. Esse fabricante também é banner desse cabo. Repare que aqui tem o modelo do cabo e aqui tem as medidas. Então cada código aqui é com relação a uma medida. Mas repare que aqui é um código e aqui é outro código. Mas todos são conector M12, 8 pinos também. Esse cabo encaixa naquela barreira e esse cabo também encaixa naquela barreira. E é importante nós sabermos que tem outros fabricantes de cabo aí, e tanto cabo quanto barreira, que também eles fabricam aí para a indústria. Nós vamos observar que aqui o pino 1 está dizendo que é marrom. Naquele esquema elétrico também está dizendo que o pino 1 é marrom. O pino 2 ele está dizendo que é o laranja com preto. E aqui também ele está dizendo que o pino 2 também é laranja com preto. Então repare que se nós formos observar, esse cabo aqui é exatamente o que descreve aqui também com relação ao código da barreira. Então, com relação ao pino e a cor dessa barreira, também esse cabo descreve. Mas veja que o mesmo fabricante do cabo, ele fabrica um outro modelo de cabo, que também encaixa na barreira, mas repare que as cores aqui é diferente. O pino 1, por exemplo, é o branco. Aqui o pino 1 é o marrom. O pino 2 é o marrom. E aqui o pino 2 é o laranja com preto. O pino 3 é o laranja. E o pino 3 aqui é o verde. Então repare que o mesmo fabricante de barreira, ele fabrica o cabo que encaixa na mesma barreira, mas com a cor do fio diferente com relação ao pino. É importante nós conhecermos essa questão porque eu fui trocar um cabo de uma barreira, de uma cortina de luz da banner, que a ligação é exatamente essa, estava escrito no esquema elétrico, tudo certinho. Porém, eu peguei um cabo da Telemecanique, em que o pino com relação à cor do fio não era igual. Era diferente. Repare que o pino 1 aqui está dizendo que é o branco. E o pino 1 aqui, ele está dizendo que é o marrom. Então, é importante o técnico conhecer essa questão, que o pino com relação à cor do fio pode mudar. Então, por exemplo, comprou um cabo que a cor é fora de padrão, não dá para usar? Dá. Basta nós compreendermos que o pino com relação à cor do fio, ele mudou. Então, nós precisamos ter o datasheet aí do cabo para nós sabermos a qual cor ele está se referindo ao qual pino. Então isso é importante conhecer para que faça a substituição corretamente. Então nós não podemos gravar que em todos os casos o fio marrom é o 24 positivo, em todos os casos o azul, ou seja, em todos os casos o marrom é alimentação 24 volts positiva e em todos os casos o azul é a alimentação 0 volts. Então, para alguns casos funcionam para os sensores aí M12, sensores indutivos, até existe esse padrão, mas nós vamos observar que para as cortinas de luz
conector M12 8 pinos muda um pouco aí o padrão. Então é importante nós considerarmos a questão do pino com relação à cor do fio, porque senão você vai pegar, por exemplo, esse daqui marrom e azul, tá em pinos totalmente diferentes, aí você vai alimentar aqui marrom e azul e veja que os pinos estão totalmente em posições em cores diferentes, e a barreira ou a cortina de luz ela não vai funcionar por causa que está alimentado no pino errado, beleza? Então, a primeira vez que eu fui substituir, eu até cheguei a desconectar o pino aí da barreira, ou seja, eu estava trocando aí, por exemplo, do emissor, e daí eu fui lá no receptor e eu falei, deixa eu ver se realmente a alimentação está nesses dois pinos mesmo. Então, o que eu fiz? Para saber aí se realmente a alimentação está naqueles pinos. Por exemplo, aqui está marrom e azul, ou seja, essa barreira aqui, ele está dizendo que o marrom é o 24 volts e o azul é o 0 volts. Então, eu peguei aqui e coloquei um fiozinho aqui no pino 1. Lógico, tem que ter cuidado para não fechar curto. No pino 1 e no pino 6 coloquei um outro fiozinho e peguei o multímetro e coloquei aí para ver se tinha 24 volts. Realmente tinha 24 volts, eu falei então a pinagem aí bate, apenas a cor do cabo que não bate. Então é importante nós conhecermos que pode mudar a cor do cabo com relação ao pino. Então não é porque mudou a cor do cabo que você não vai conseguir fazer a ligação. Obviamente que você precisa compreender em qual pino está aquele cabo, aquela cor está se referindo a qual pino, então é importante você ter o datasheet da barreira, o esquema elétrico da máquina, aí você vai lá na página da cortina de luz, e também ter o datasheet aí do cabo que você que você vai fazer a troca aí que você vai colocar. Agora, para saber se realmente você está ligando de forma correta, beleza? Até mais.